quem não me conhece, eu sou a Bebel, crio conteúdo na internet, Bebel Ecologia, sou mestra em Ecologia Política de Crescimento e Justiça Ambiental. Eu estou aqui cercada de figuras que não fazem ideia do quanto impactaram a minha formação, inclusive, então eu estou assim, vocês não fazem ideia de como está meu coração, não sei agora. Mas hoje a gente tem uma pergunta um tanto quanto provocativa para tentar responder aqui, para tentar debater, que é: guerra climática, o futuro era só isso mesmo? E aí muitas imagens correm na nossa cabeça quando a gente ouve essa pergunta. E eu particularmente, a primeira coisa que penso é numa cena bem Mad Max, assim, mas não precisa nem ir tão longe, porque a guerra climática, ela, na verdade, tem acontecido há um bom tempo. E a gente não está vivendo Mad Max. A gente está vendo nossos recursos serem cada vez mais cercados, a gente está vendo as pessoas perderem acesso a coisas como água e, enfim, terra, não preciso falar, porque terra a gente, na verdade, nunca teve acesso direito. E não só as pessoas, o povo perdendo acesso, como inclusive os países perdendo a soberania e dos seus próprios recursos. A gente está vendo aqui no estado de São Paulo a Sabesp sendo privatizada por uma empresa, obviamente, multinacional, Nossa Energia, não preciso nem dizer. Enfim, tem muita coisa para puxar daí. Então eu vou começar a seguir no sentido dessa forma, para a gente começar a ter essa conversa. Então vamos começar com o Wagner. Por favor, Wagner. Bom dia, gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas por ter aqui 3 homens brancos nessa mesa, o que não é legal, mas não era para eu estar aqui, era para estar aqui uma mulher. Mas, infelizmente, a Helena Taliberti, que era para estar aqui, minha mulher, não pôde vir porque ela pegou conjuntivite, não foi em um, foram nas 2 vistas. E junto com isso, uma gripe muito forte, uma imunidade que baixou feio. Né? E aí eu vim aqui, então, representando-a. Tenho absoluta certeza que eu não vou conseguir representar, não vou estar à altura dela, nem na potência da fala dela, nem na beleza que ela tem, e nem na competência dela. Mas tenho certeza, vocês, que eu farei o meu melhor. Eu sou Wagner Diniz, diretor administrativo do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Na tragédia de Brumadinho, eu e a minha mulher perdemos a minha filha Camila, 33 anos na época, meu filho Luiz, 31, a mulher do meu filho, a Fernanda, de 30 anos, que estava grávida do meu neto de 4 anos. Perdemos 4 pessoas na tragédia de Brumadinho. Desde essa tragédia, nós caímos num universo que nós não tínhamos a mínima ideia antes. Quando nós fomos tentar entender o que aconteceu, nós caímos no universo de degradação e ameaça a vidas humanas que extrapola o território de Brumadinho. E foi porque nós resolvemos entrar nesse universo, e quando eu falo nós, eu estou falando de cerca de 50 pessoas, amigos e amigas dos meus filhos, na mesma faixa de idade, familiares e outros conhecidos que resolveram criar o Instituto Camila e Luiz Taliberti para poder dar luz a esse tema, a esse assunto super importante do Brasil. Mais do que dar luz, fazer um alerta sobre o que é a mineração, o que é a extração mineral no país, não só lá no território de Minas Gerais, onde aconteceu. E resolvemos fazer essa atuação aqui em São Paulo. O Instituto Camila e Luiz Taliberti foi criado para fazer a defesa dos direitos humanos, em especial
o empoderamento de pessoas mais vulneráveis, principalmente mulheres, porque na tragédia de Brumadinho, as pessoas mais impactadas foram as mulheres, não só por conta daquelas que morreram, mas hoje tem 111 viúvas em Brumadinho, que de uma hora para outra passaram a ter que cuidar da família e da sua vida sozinhas. E mais do que isso, também o Instituto cuida da proteção do meio ambiente, porque em Brumadinho, em Mariana, essas duas tragédias tiveram um impacto de degradação ambiental sem precedentes. O de Mariana, por exemplo, foi a maior tragédia ambiental no país. Portanto, nós, como Instituto Camille e Luiz Taliberti, decidimos, nós precisamos falar disso. E decidimos falar em São Paulo, porque já tem muita gente falando disso nos territórios. Há muitas organizações e movimentos, né? O MAB é um dos movimentos super importantes que atua nos territórios. Lá em Brumadinho, em Mariana, há outros movimentos. Nós decidimos atuar em São Paulo, porque São Paulo também é uma caixa de ressonância no Brasil. Em São Paulo também tem barragens. E muita gente não conhece o que está acontecendo fora daqui. É preciso saber o que está acontecendo. Porque o problema da mineração é um problema brasileiro, é um problema global. Vale a pena destacar algumas coisas sobre esse tema. E aí já começo a fazer a resposta à pergunta desse debate. O futuro era só isso? Para nós não era só isso. Para Helena e eu, o futuro dos nossos filhos não era isso que aconteceu. O futuro que a mineração pregou desde quando a Vale do Rio Doce foi fundada na década de 40, prometendo progresso e desenvolvimento do país, não era isso no que deu. Muito antes de nós, Carlos Drummond de Andrade já vem falando sobre isso. Que o que a mineração promete é uma ilusão, porque promete desenvolvimento, progresso e emprego. Mas o que ela deixa é um passivo ambiental sem tamanho, vidas humanas perdidas. E um conjunto de municípios dependentes da mineração. Portanto, a mineração tem um impacto social extremamente grave, porque ela transfere os recursos e a riqueza mineral para poucos, deixando o passivo social e ambiental para a maioria da população. Quem vai nesses municípios ditos minerários, seja em Minas Gerais principalmente, mas agora no norte do país, vocês vão ver que são municípios que estão ainda, em larga medida, na pobreza, com grandes problemas sociais que não são compatíveis com a riqueza que é extraída do seu solo. Quem acompanha a parte econômica da mineração sabe que o lucro da Vale e da mineração no Brasil é da casa de bilhões de reais todos os anos. Esses bilhões de reais, eles não vão para a população, a não ser uma pequena parcela. A maior parte desse lucro vai para as mãos de uma elite financeira global que já não é mais brasileira. Desde que a Vale foi privatizada e que estava nas mãos de alguns fundos de pensão do Brasil, né, ao longo do tempo, os brasileiros foram deixando de participar
disso, e agora as ações da Vale estão na mão do capital financeiro internacional. E é para lá que esse lucro vai. Portanto, nós estamos falando de um setor da economia que gera muitos recursos, gera muito lucro, e esse lucro não vai para a maioria da população brasileira. Se não bastasse essa questão que é relativa ao aprofundamento da desigualdade social, nós temos um outro problema da mineração, impacto social, que aonde ela está, a relação conflituosa com a comunidade é imensa. Seja porque quando ela chega, ela começa a expulsar as comunidades aonde os territórios estão cheios de minérios, ou seja, porque ela não consegue estabelecer uma relação de parceria com essas comunidades. Em Minas Gerais, isso é muito explícito. Nós temos diversas comunidades que foram expulsas do seu lugar, algumas a partir de uma coisa que nós aprendemos muito dentro do Instituto, quando nós organizamos a mostra de cinema, já fizemos 2 mostras de cinema, mineração e meio ambiente. E com esses estímulos nós aprendemos muito. E o que nós aprendemos recentemente há um terrorismo de barragem. Esse terrorismo de barragem é dizer, olha, a barragem pode romper. São os alarmes constantemente soados para dizendo, olha, tem risco de rompimento. São os treinamentos que são feitos de rota de fuga para mostrar à população que há perigo de rompimento. Isso assusta a população começa a querer sair das seus territórios. E quando elas não saem e que há um risco de rompimento, essas populações elas são levadas para hotéis, saem do seu sítio, do seu pequeno lugar de produção, e elas são levadas para morar em hotéis que são territórios completamente desconhecidos dessa população. Nós estamos falando, né, de um processo que não é só de impacto social, é de impacto ambiental terrível. Já mencionei aqui o impacto ao longo de todo o Rio Doce e do Rio Paraopeba da mineração. Agora, o que está acontecendo? As mineradoras sabem que o minério tem um fim, porque o minério não é um bem renovável. Ele é um bem que tem um prazo de existência. E a mineração, o que ela faz? Ela extrai até acabar. E quando ela acaba, ela vai embora. Ela vai embora e deixa aquele buraco e tudo aquilo que ela fez. Ela deixa um passivo ambiental sem precedentes. E mais, se ela sabe que vai acabar, o que ela faz? Ela começa a se mover para outros lugares. Quem já foi ao norte do Brasil, em particular ao Pará, sabe o movimento que a indústria da mineração está fazendo, saindo de Minas Gerais e indo para o Pará. Quem fica em Belém do Pará por uns poucos dias, você consegue ver o quanto que a Vale domina a área cultural de Belém. Tudo é patrocinado pela Vale no Belém do Pará. Ela está se movimentando, né? A Vale e outras companhias mineradoras está se movimentando para o norte do Brasil, porque lá tem uma riqueza mineral sem precedentes. E vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo em Minas Gerais. Vai se gerar um passivo ambiental e social sem precedentes. Nós, do Instituto, nós estamos levando a nossa mostra de obras artísticas com 10 mulheres artistas para o Pará, para fazer o alerta de que a mineração não é sustentável.
Para concluir, então, a minha fala aqui, senão vou falando sem parar, é preciso que a sociedade se manifeste, diga claramente, tem que mudar de rumo. É fundamental que a mineração passe a atuar de maneira responsável, com risco de morte zero. Porque se não for assim, não compensa para nós termos a mineração. Porque são pouquíssimos que estão se beneficiando e tendo lucro com a mineração. É uma elite muito pequena. E a população brasileira merece muito mais em termos de benefícios advindos desse setor econômico. Além disso, é fundamental que o investimento, a partir do lucro enorme que a mineração tenha, seja feito em obtenção de material que substitua o material advindo da mineração. Nós precisamos pensar em outros insumos para poder garantir esse processo de industrialização que a gente tem, porque o que nós temos hoje não é sustentável e não há futuro para a humanidade. Não era esse o futuro que nós estávamos pensando há algum tempo atrás. O futuro que está presente hoje, que se desenha, não é um futuro que garante que nós existiremos num prazo médio. É preciso mudar essa rota. É preciso nos articularmos como sociedade para apontarmos outros caminhos que não esse, porque senão nós não teremos futuro. Achei fundamental ouvir tudo isso. Acho que, inclusive, quero aprender mais sobre. Então, vou passar a acompanhar mais de perto o Instituto de vocês. Inclusive, não sei se eu, no meu coletivo, né, o Coletivo Soberana, a gente trabalha com ferramentas digitais e a gente andou vendo a Vale patrocinando, fazendo publicidade com criadores de conteúdo ambiental para fazer parecer que eles preservam a Floresta Nacional dos Carajás, que claramente que é uma floresta nacional, que tudo que eles têm que fazer de preservação é obrigação legal. Uma maquiagem verde, assim, que a gente tem que ficar atento, né? A gente não só tem que ficar atento em termos dessas publicidades, mas a gente tem que ficar atento em que alternativas existem para essa mineração também. Porque, claro que não é só tirar debaixo da terra. O que acontece com todo o nosso lixo eletrônico? O que acontece com tudo que é produzido? Muitas vezes é mandado para países muito pobres tentarem reciclar, mas de um jeito extremamente torto, sem muito critério, né? Então, bom, agora gostaria de ouvir o professor Luiz Marques. Por favor, professor. Obrigado. Bom dia, gente. Gostei demais aí da intervenção do Wagner e vou pegar um pouco uma carona com o que ele disse. Mas antes eu queria um pouco fazer uma reflexão a partir do que eu estou vendo aqui na minha frente. A maior parte das pessoas que eu estou vendo aqui nasceram depois dos anos 70, 80. E grandemente, uma porcentagem grande delas, nasceram no século XXI. Ou nos anos 90. E essa geração, ou essas gerações, elas são muito diferentes da minha geração, da geração do João Pedro, da geração do Wagner, embora talvez eu acho que eu seja o mais velho aqui, mas não importa. Eu nasci nos anos 50, 52. Essas pessoas que nasceram nos anos 50, mesmo nos anos 60, elas nasceram e se educaram na perspectiva de que haveria um futuro melhor.
Poderia haver percalços, marchas e contramarchas, alguma guerra, etc, etc. Mas se você esticasse a linha, o futuro ia ser melhor. Porque a gente, no fundo, porque estava melhorando. De fato estava melhorando, não era simplesmente uma ideologia. Era o fato de que, se você pegar qualquer indicador social, socioeconômico, havia uma tendência à melhora. Peguem o indicador que vocês quiserem. Mortalidade infantil, segurança alimentar, longevidade, educação, acesso à cultura, blá, blá, blá. Tudo isso era, de alguma maneira, positivo. Isso começa a vacilar por volta dos anos 80, com a emergência, vamos dizer assim, da década Thatcher-Reagan, do neoliberalismo, do consenso de Washington, aquela coisa toda. A partir de um certo momento, nós vamos dizer assim, vai os anos 90 e 2000, vocês têm ainda uma situação em que os malefícios começam a superar os benefícios, mas havia ainda benefícios, e, portanto, se vocês quiserem olhar o lado cheio do copo, você fala, não, está vendo uma melhora, é verdade que os problemas são cada vez maiores, etc, etc, blá, blá. A partir de 2008, a partir da crise financeira de 2008, gente, não tem mais nenhuma ideia de progresso, e as pessoas que nasceram no século XXI já sabem isso. Ou pelo menos aquelas que estão minimamente informadas, aquelas que estão olhando à sua volta, elas sabem que elas estão... não vou falar o palavrão, mas vocês sabem qual é. Em outras palavras, quando você me pergunta, ou quando você nos pergunta, o futuro era só isso, eu diria a vocês, não era só isso, é muito pior do que isso. Ele é muito pior do que isso. Se vocês pegarem os indicadores fundamentais daquilo que nós podemos chamar hoje uma crise planetária, que não é mais uma crise de um país, de uma região, é uma crise planetária, onde, inclusive, o norte, o famoso país industrializado, está tão azarado quanto a gente. Aí eles acham que não, mas eles estão. E se você vai pegar, então, vamos pegar alguns dossiês, né? Vamos pegar a questão climática. Bom, questão climática, qualquer pessoa que abre o jornal hoje, não precisa estudar o assunto, sabe que nós já ultrapassamos 1,5 graus Celsius. Os cientistas das comunidades da gente falam, não, só depois de 20 anos é que a gente vai, de fato, poder dizer que a gente ultrapassou 1,5. Não, isso não é... Balela! Nós temos um desequilíbrio energético do planeta gigantesco, e esse desequilíbrio energético do planeta nos garante que nós vamos ter um maior aquecimento do planeta, acima de 1,5 graus Celsius, mesmo que a gente não emitisse nenhuma molécula de CO2 hoje. Passo de mágica. Ainda assim, você tem uma inércia do sistema climático que nos levaria a uma temperatura maior que 1,5, e uma temperatura maior que 1,5 é muito ruim, é grave, é uma crise. Uma temperatura acima de 2 graus Celsius é uma temperatura que nós vamos chegar até 2050. As projeções estão dizendo isso, todas as projeções estão dizendo que nós vamos chegar. É inevitável. 2 graus Celsius, gente, é extremamente grave. 3 graus Celsius é acima da capacidade de adaptação. É guerra. E nós estamos caminhando para isso. Estou falando de dados oficiais, hein? Aqueles que são mais conservadores. O que está dizendo o IPCC hoje? Que na atual trajetória nós chegamos entre 2,5 e 2,9 no final do século. Fala mais perto? Sim. Né? Então, você tem um clima. Agora você tem uma outra questão que está intimamente vinculada a ela, que não pode ser pensada fora dela, que é a questão da biodiversidade, que é a questão da guerra contra a natureza, da qual o Wagner explicitou já um aspecto dela que é extremamente grave, que é a questão da mineração. Mas a questão da mineração é uma das pernas do monstro. A outra perna é o agronegócio. E aí eu vou deixar o mestre aqui falar sobre isso. Isso é meu. Exatamente. Então eu vou deixar o mestre aqui falar, certo? Mas eu vou só dizer uma coisa, que eu tenho certeza que o João Pedro vai estar de acordo. O pior problema do Brasil é o agronegócio. O problema mais sistêmico. A desgraça imediata é produzida pela mineração. A desgraça sistêmica é produzida pelo agronegócio. Então, o principal, a coluna dorsal do problema brasileiro é o agronegócio. Então, nós temos que acabar, nós temos que superar o agronegócio. Além disso, vocês têm também, na questão do agronegócio, a questão da intoxicação de organismos, a poluição. O Brasil é um dos países, ou o país, não vou ficar discutindo medalha de bronze, medalha de prata, se é o país que mais usa agrotóxicos, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, não importa. Nós usamos uma quantidade de agrotóxicos gigantescas. E isso está
está acabando com os invertebrados, e sem os invertebrados, eu já paro aqui, não vou falar mais não. Sem os invertebrados, nós não temos polinização, gente. E 90% da vitamina C que nós precisamos é baseado em vegetais que são polinizados. Então, é uma ameaça existencial. Além disso, vocês têm um problema gigantesco, que é o problema da desigualdade. O aumento da desigualdade é gigantesco, ele nunca foi tão grande. E o aumento da desigualdade é, talvez, o principal problema, não necessariamente porque ele está matando mais, mas é porque ele impede que nós ataquemos os outros problemas. A grande questão política é a questão seguinte, quer dizer, as sociedades não estão sendo capazes de se articular socialmente, porque os níveis de desigualdade são tão grandes, o poder de informação é tão grande, está na mão da grande imprensa e das redes, das big techs, como se fala, as redes digitais, que você tem hoje, para uma comunicação que você faz, baseada em informação qualificada, você tem não sei quantas dezenas de mensagens nas redes digitais que circulam brutalmente falando mentira. E é muito mais fácil falar mentira do que falar a verdade. É mais fácil dizer assim, não existe mudança climática. Ou, a mudança climática não é antropogênica. É fácil, acabei de falar, todo mundo já entendeu. Agora, se eu falar para vocês, a mudança climática existe aí na antropogênica, eu tenho que explicar o que é antropogênico, que não é bem assim, que tem um outro lado, etc. É complexo. E a comunicação da complexidade é muito mais difícil do que a comunicação da mentira. A mentira é simples, tá? Acabou, não é facinho. E a mentira é legal também, porque ela é absurda. E quanto mais absurda, mais ela se desvia do padrão da informação. E, portanto, ela é mais interessante. O homem nunca foi à Lua. Pô, isso é legal, não é? Dizer que o homem nunca foi à Lua. Por quê? Porque, pô, todo mundo diz que foi à Lua. Se eu digo que ele não foi à Lua, eu estou sendo um cara super original. A vacina mata. Cria autismo. Pô, é legal, pô, falar isso, tá certo? Por quê? Porque todo mundo sabe que a vacina faz bem, mas eu estou dizendo para vocês a verdade é que a vacina mata. Então é fácil, é mais eficiente do ponto de vista da comunicação a mentira do que a verdade. E isso é basicamente o produto da desigualdade social, do controle corporativo desses grandes sistemas de comunicação. Bom, o que eu concluo com isso? Eu concluo o seguinte, nós sabemos agora que o futuro é pior, todo mundo sabe isso, os mais velhos descobriram isso, tiveram que fazer um reset na sua mentalidade, e falar assim, não, de fato, as coisas piores, coisas que meus filhos já sabiam desde logo. Eles têm 20, 22 anos. Eles já sabem isso. Mas eu descobri isso, porque eu tive que repensar aquilo que havia sido... Agora, quão pior ele vai ser? Nós sabemos que ele é pior. Quão pior ele vai ser depende da gente. Se a gente não for capaz de reagir de uma maneira radical, politicamente, entendendo que a coluna dorsal do problema é uma civilização baseada na ideia do crescimento, na ideia da transposição de limites. O limite para a conservação contemporânea é um desafio, não é uma virtude. No mundo antigo era uma virtude ali, o limite, o autocontrole era alguma coisa que era considerada uma grande virtude. Em cima do templo lá de Apolo, lá em Delfos, estava escrito nada demais, nada em excesso. Isso era o elemento fundamental da virtude, era um nada em excesso. Para nós não, para nós significa tudo em excesso. Nós vamos ultrapassar a próxima fronteira, as Olimpíadas vão dar a medalha de bronze para o cara que fizer correr mais rápido, e assim por diante. Então, a ideia nossa é sempre de ultrapassar fronteiras. E o fato é que a gente vive num mundo finito. E existe uma capacidade de resiliência do sistema Terra que nós já ultrapassamos. E quanto mais nós demorarmos para entender que nós ultrapassamos esses limites, pior para a gente. Tá certo? Pior para a gente. Então, a nossa civilização é a única civilização, porque outras civilizações já dançaram. Mas a nossa é a única que sabe a causa da nossa ruína. 1. 2. Ela tem experiência política, histórica, conhecimento histórico para mudar. 3. Ela tem tecnologia para mudar. E não está mudando. E não está mudando por quê? Sei lá, ou a gente é muito estúpido, ou a gente está sendo manipulado por uma quantidade de informação que nos é dada, da qual nós estamos, de alguma maneira, nós estamos gostando de sermos enganados. Por quê? Porque é mais legal você falar assim, pô, mas eu quero melhorar, quero aumentar meu patrimônio, eu quero...
É lógico, é legítimo, inclusive, para aqueles, sobretudo, que não têm. É legítimo. Então, você tem, no fundo, uma questão que é entender a questão do interesse coletivo e, portanto, sair desse paradigma do individualismo que é fomentado também pelas redes. Tá certo? E tudo isso chama o quê? Chama política. A política foi a mais bela invenção. Para que serve a política? A política serve para evitar a guerra. A política serve para evitar a guerra. Você serve para você chegar e falar o seguinte, você tem uma opinião diferente da minha, nós vamos discutir, eu não vou matar você, você não vai me matar. Tá certo? É isso, para isso que serve política. Então, nós temos que entender que a política é a única saída possível para a gente conseguir, de alguma maneira, formar mínimos consensos em direção àquilo que é uma política de sobrevivência da humanidade. Era isso, basicamente, gente. Obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Me alegro em vê-los aqui. É tudo maluco, né? Domingo de manhã. Por que não foram à missa? No parque? Já? E vocês se dispuseram a vir aqui discutir os problemas do meio ambiente no futuro. Realmente vocês são malucos. Mais um pouquinho vocês entram para a torcida do Corinthians, que consegue torcer com um time de merda. Brincadeiras à parte, agradeço a generosidade do convite do nosso amigo Cauê, cumprimentos por essa iniciativa dessas atividades que realmente se transformaram em piratas do capitalismo e que conseguem aglutinar tantos jovens e pessoas que querem mudar a nossa sociedade. Aqui nós estamos num tema que é muito grave. Já ouvimos o nosso especialista, o professor Luiz Marques, nos ajuda muito as reflexões do MST, e já ouvimos uma das vítimas do meio ambiente. Então, o diagnóstico do que está acontecendo no Brasil e no planeta é mais ou menos conhecido. Infelizmente, a mídia burguesa esconde a causa, ou quem é que provoca esses crimes ambientais. Ainda que às vezes está lá no rótulo, é a Vale, mesmo assim eles escondem. Com o seu poder mediático, judicial, pela correlação de forças que nós vivemos no Brasil. A nossa leitura do MST, e a minha obrigação aqui, é compartilhar com vocês o que nós estamos discutindo lá no movimento. Nós achamos que é preciso compreender a causa dos crimes ambientais que estão trazendo tantos problemas para a humanidade e para o povo brasileiro, com tantas mortes, com tanta destruição. Lá, vocês se deram conta? O Pantanal, do ponto de vista biológico, é a nossa caixa d'água. É lá que passa as 3 principais bacias hidrográficas do nosso país. E está pegando fogo. Já destruiu 650 mil hectares e vai continuar. Então, a caixa d'água pegou fogo. Parece coisa de maluco, né? Mas é isso que está acontecendo. Para citar um bioma, podia citar outros exemplos, lá do meu bioma do Pampa, também muito agredido pela soja. A tragédia do Rio Grande do Sul se chama 20 anos de monocultivo da soja, mas ninguém explica. Acho que é São Pedro. Lá. Por que aconteceu aquilo no meu estado? É porque o monocultivo da soja faz com que, durante o inverno, a área de soja está sem nenhuma cobertura vegetal. Fica lá. Território, tu olha de cima do avião, parece um deserto. Só a terra. Aí qualquer chuvinha do inverno, que lá o inverno é muito chuvoso, a água leva aquela terra para os riachos, para o rio, e durante 20 anos foi assoreando os rios.
De maneira que os rios Taquari, Jacuí, Guaíba, que antes tinham uma enorme profundidade, 20, 30 metros, e a água demorava a ir se deslocando até chegar no mar. Agora, como ele está assoreado, já foi mensurado, ele tem 2, 3 metros. Então, qualquer chuvinha, aquilo lá vira uma correnteza com uma força incontrolável. Tanto é que agora, quando a água recuou, que vocês viram até pela televisão, a cidade de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, ficaram com montanhas de areia que a água trouxe, né, dos leitos dos rios. E vai ser assim sempre, porque aí não há draga que consiga voltar a cavar o vale do rio de 200, 300 quilômetros. Mas ninguém falou na televisão, nem governo, nem nada, que a culpado é o monocultivo da soja. Não? Que o culpado é a mudança do Código Florestal, que eliminou a obrigatoriedade da fazendeirada cuidar as plantas na beira do rio. Diminuiu o tamanho da obrigatoriedade. E isso não tem mais as árvores que contêm a terra, que então é levada para lá. Então, os fatos aqui, como disse o companheiro, eu fico até a meia-noite contando os crimes contra o meio ambiente. Mas o mais importante é nós entender por quê, como já estou dizendo, no caso do meu Rio Grande, o monocultivo da soja, do agrotóxico, do agronegócio. Mas, além disso, com uma reflexão mais ampla e genérica, é que o capitalismo entrou em crise desde 2008, nessa sua forma de dominação hegemonizada pelo capital financeiro e por grandes empresas transnacionais que globalizaram a forma capitalista de exploração. Veio a crise. Na crise, historicamente, nós aprendemos com os clássicos. Precisa citá-los. Na crise capitalista, os capitalistas, para manter o seu padrão de acumulação de capital, seguir acumulando, que essa é o mantra deles, não é preservar o meio ambiente, seguir acumulando. Eles, historicamente, adotam nas crises 2 caminhos para seguir acumulando. A guerra, o conflito bélico. Hoje, nos Estados Unidos, a indústria bélica pesa 42% do seu PIB industrial. Então, é uma economia de guerra. Eles precisam fazer guerra para vender munição, para vender armas, para destruir. E destrói as armas e destrói as vítimas, como estão fazendo na Ucrânia, como estão fazendo em Gaza. E o povo ucraniano e o povo palestino pagam com as vidas e pagam com as suas casas a manutenção da acumulação dos Estados Unidos, que é o único culpado dessa guerra. Além dos países que fornecem armas para a OTAN, que banco lá, a civilização europeia, não serve mais para nada. A Europa virou um museu cujo porteiro é o general da OTAN. Então, a guerra, eles estão estimulando em toda parte, como forma de vender armas. Lá. E a segunda forma deles seguir acumulando é ir lá na natureza e se apropriar de forma privada dos bens da natureza. Por quê? Já desde Marx e da Rosa Luxemburgo nos explicavam. Os bens da natureza não têm valor do ponto de vista da economia política. Eles não são fruto do trabalho humano. Estão lá na natureza. Então, o capital vai lá, se apropria da água que está lá no subterrâneo, bota nessa garrafinha que vale 0,001 centavo e vende essa água por R$5. Isso aqui é uma taxa de lucro extraordinária que nenhuma fábrica, nenhuma exploração de trabalho consegue dar esse lucro. Note, porque a água não tem valor, ela não é fruto do trabalho, está lá na natureza, que é o mais fácil de vocês entenderem. E assim se repete com o minério, assim se repete com a madeira, com a biodiversidade, com todos os bens da natureza, até o vento, eles privatizaram. Se alguém tem uma dúvida, vai lá no Rio Grande do Norte, para ver os crimes ambientais que a energia eólica já está cometendo.
O que é aquilo? É a privatização dos ventos. 2 empresas, uma espanhola, uma não sei de onde, então privatizaram o vento do Nordeste. E assim será com o sol, bens da natureza, que não tem valor do ponto de vista do trabalho, porque eles não são fruto do trabalho humano, porém o capital transforma esses bens da natureza em mercadoria. E ao transformá-los, adquire uma acumulação de capital extraordinária. Não é? Assim é nas hidrelétricas também. O MAB vive fazendo cálculo. A taxa de lucro das hidrelétricas privatizadas, que já estão construídas, é 700%. Por isso que o capital financeiro chinês está tudo correndo aqui. Vocês, eu também, quem mora em São Paulo, a conta de luz vai acabar lá em Xangai. Porque é o capital financeiro, eles nunca viram tanta taxa de lucro como a energia elétrica do Brasil. Porque as hidrelétricas já estão feitas, agora é só acumular capital. Porém, esse movimento gera contradições, que é o que nos salva. Então, na dúvida, antes de vocês se suicidarem, vão lá na dialética da filosofia, que ela nos ajuda a entender que não há ação que não gere uma contradição. E na contradição pode ter fatos positivos, controversos, que nos ajudem. A forma desse capital predador se manifestar, já foi dito aqui. Ele aparece na mineração. Tá? E aqui eu quero só dar 2 exemplos que a imprensa também esconde. Por que foram feitos aquele crime na busca de ouro em Yanomami? Uma pena que a companheira dos povos indígenas não pôde sair da aldeia e vir aqui. Quem é que financia os 20 mil garimpeiros? 2 empresas. Uma do Canadá, uma britânica. Que é a que compra o ouro. Cada balsa daquelas custa 1 milhão. Vocês acham que aqueles lumpen têm esse dinheiro? Não tem. Quem que adianta? As empresas. Então não adianta botar o exército lá distribuir cesta básica. Curar o incurável. Se você não proibir a exportação de ouro e não criminalizar as 2 empresas estrangeiras. Não? Quantos anos vai levar agora para nós reparar o mercúrio? Foi calculado. 180 toneladas de mercúrio despejada nos rios das reservas amazônicas. Um crime que não tem reparação. Quem é que vai caçar? Na ilha do Pananal, os povos indígenas que moram lá, já apareceu câncer de fígado, de pâncreas, pelo mercúrio da mineração. Estão morrendo de câncer os povos indígenas. Ó. Outro exemplo absurdo. A Anglo tem uma mineradora, uma mina, aí na Serra de Minas Gerais. Ela achou que era muito caro transportar de trem, que é da Vale, e ela teria que pagar o frete. Então, ela construiu um aqueduto desse tamanhão, que passa, inclusive, por dentro de alguns assentamentos nossos, e desce o ferro lá da Serra, perto de Belo Horizonte, 700 quilômetros no aqueduto, e é exportado pelo Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Vocês imaginam quantos bilhões de litros de água saem daquelas reservas da Serra de Minas Gerais e acaba no mar? Para quê? Para transportar o minério de graça. Então, por altitude, a água consegue transformar o minério e leva lá. Daí o minério cai no depósito e a água vai para o mar. Isso vai causar logo aí uma contradição. Já está causando no município, Mato Adentro, não me lembro o nome do município, Conceição de... Já nesse município tem comunidades rurais que a água está desaparecendo, porque eles puxam do lençol freático, então a prefeitura tem que ir com um carro-pipa toda semana para abastecer as famílias de Conceição do Mato Adentro. Bom, esses são exemplos. O agrotóxico, que o professor já citou, é o principal problema do agronegócio como modelo. O agronegócio não consegue produzir sem agrotóxico. Por que no Brasil o agrotóxico, ou viramos o maior consumidor de agrotóxico do mundo?
Porque aqui eles substituíram a mão de obra pelo veneno. Fazendeiro odeia trabalhador, odeia a mão de obra. Então, aqui eles substituíram a mão de obra pela máquina, cada vez maior, e pelo veneno. Qual é a contradição? Que o veneno mata. Ele mata a biodiversidade, ele mata aquelas bactérias que a gente não vê a olho nu, que está aí no solo, que o transformam vivo, como nos ensinou Ana Maria Primavera. Mata. Contamina o lençol freático e contamina, inclusive, as nuvens, porque tem um secante da soja, que é em pó. Ele mata a soja, para daí uniformizar a colheita, e ele sobe na atmosfera. E depois volta como chuva. Inclusive, aqui em São Paulo, já teve precipitação de chuva com glifosato que veio de lá. Então, pega todo mundo, é democrático. Bom, isso não tem futuro. Porque, ao matar a biodiversidade de um território e ficar só a soja, ou só o milho, ou só a cana, ou só o algodão, ou só a pastagem, que são 5 produtos do agronegócio, desequilibra o meio ambiente. O que gera equilíbrio no regime de chuvas é quando o território tem cobertura vegetal. Porque as plantas exalam oxigênio e atraem a chuva. Se você tira toda a cobertura vegetal, elimina o equilíbrio do regime de chuvas. Aqui em São Paulo, já na última safra, a produção de laranja caiu 20%. Por quê? Porque não veio a chuva certa da Amazônia. Então, os próprios agronegócios aqui de São Paulo estão sentindo as consequências do que está acontecendo. Então, notem, a sanha da ganância capitalista aparece no agronegócio, aparece na mineração, aparece no agrotóxico. Agora, qual é a saída? Antes que vocês perguntem. A longo prazo, que é a pergunta, não haverá futuro, aí eu acrescento, capitalista. Porque os capitalistas estão no DNA deles, eles só pensam em ganância, só acumular. Então, nesse processo de acumulação, não tem futuro capitalista. Se nós seguir nesse rumo, não haverá futuro. Ah, mas isso é exagero de vocês. A NASA, semana passada, publicou um relatório, não é, professor? Exatamente. Já avisando, em 50 anos, a seguir nesse ritmo, de Minas Gerais para cima, será inabitável pelo ser humano e outras espécies, claro. Já está avisado, 50 anos. Os nossos netos, portanto, não poderão viver acima de Minas Gerais. Já está dito. Pela NASA, que não é nenhum organismo da União Soviética, eu saiba, nem da KGB, e nem é infiltrada pelo Putin, nem pelo Maduro. Então, já está dito, não haverá futuro capitalista. Qual é a contradição? Nós só temos uma saída, é derrotar o capitalismo. Naquela, usando o Drummond, que tinha um poema. E agora, José? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E agora, José? Qual é a saída? Qual é a saída? Comer o bicho. Entenderam? Comer o bicho é derrotar o capitalismo. Ele não representa mais saída para a humanidade. Bem, mas não adianta nós só levantar como mantra, baixa o capitalismo, viva o socialismo. Não vai acontecer. Então, há algumas medidas de emergência para nós ganhar um pouquinho mais de energia para derrotar o capitalismo, que nós devemos, desde logo, tentar lutar por elas, do ponto de vista prático. Por isso que o nosso movimento, inclusive, ajustou o nosso programa. Nós passamos 20 anos do MST dos 40, usando o programa de Emiliano Zapata, terra para quem nela trabalha, com uma justiça social. Não funciona mais. Só terra para quem nela trabalha é um programa muito camponês. Agora nós temos que fazer uma reforma agrária que interessa a vocês. E um programa de reforma agrária que interessa toda a população é
alimentos saudáveis para todo mundo, portanto, sem agrotóxicos, e defesa da natureza. Esse é o nosso programa agora. Nós queremos lutar contra o latifúndio, vamos lutar contra o agronegócio. Mas para quê mesmo? Para ter alimentos saudáveis para todo mundo e para defender a natureza. Porque sem essas duas condições não haverá vida. Não adianta, né, nós distribuir terra se nós não cumprir essa nova missão, né, que nos cabe para quem mora no interior. Nessa mesma toada, então, nós temos que proibir o desmatamento, nenhuma árvore a menos. Não é necessário derrubar mais nenhuma árvore, nem para produzir alimentos, nem para nada. Então, o governo teria que ter coragem e botar um decreto. É proibido derrubar qualquer árvore em qualquer lugar. Segunda coisa, fazer um grande programa de reflorestamento. Nós vamos brigando com o governo Lula, mas não adianta. Tem um bando de burocrata lá. Alguém já tinha dito antes que o cara, quando vai para o governo, só aumenta a língua e tapa os ouvidos. É um fenômeno biológico. Né? O Chico de Oliveira tinha chamado isso, o Torino, não sei o quê, não sei o quê. É um sujeito meio difícil, o tal do burocrata metido a socialista. Não, eles têm vergonha de ser socialistas. Então, vamos dizer assim, burocrata petista. Não? Bem, então, nós estamos cansados já de dizer, nós temos que fazer um grande programa nacional de reflorestamento, plantar árvore em tudo quanto é lugar, nas áreas degradadas do interior, na beira das estradas, nas cidades. Pequim, para sobreviver à poluição que eles estavam sofrendo, eles plantaram em 2 anos 10 milhões de árvores na cidade de Pequim, que é menor que São Paulo. Então, se preparem, nós plantar 10 milhões de árvores aqui em São Paulo. E não me diga que não tem lugar, né? Está cheio de lugar. Em vez de edifício, árvore. Inclusive, esses edifícios que estão construindo, nenhum deles é popular. É só especulação imobiliária do capital financeiro. Eles não guardam mais dinheiro em banco, agora eles guardam em apartamentos. Quantos apartamentos cada ricão desse? Bom, já estou me passando. Então, produzir alimentos sem agrotóxicos, fazer o reflorestamento, e tem um problema que é para vocês. Não tem futuro a humanidade com o transporte individual nas cidades, tocado a gasolina e a diesel. Não tem futuro. Nós temos que lutar pelo transporte coletivo, público, com energias renováveis, a sol, a bateria de lítio, o que seja, menos a petróleo. Bom, aí a classe média paulistana vai torcer o nariz, né? Eles vão dizer para nós, como já disseram várias vezes com o MST, quando nós manifestamos apoio ao processo revolucionário bolivariano, cansei de ler na Folha as reações dos leitores. Nós fomos com o MST até a reforma agrária. Agora vocês passaram a linha. Quem são vocês para apoiar o povo da Venezuela? E quem é você, seu merda, para escrever na Folha sem consultar o povo da Venezuela? Entendeu? Então a classe média é egoísta, é individualista. Para nós dizer para eles, não há futuro com carro individual. Vai ser duro, mas vamos dizer. O futuro das cidades vai precisar de uma grande reforma urbana baseada no transporte coletivo com energias renováveis. Até aqui me quedo, disse o Che Guevara quando chegou em Santa Clara. Grande abraço. Vamos ver se isso aqui funciona. Pelas minhas contas, nós ainda temos uns 20 minutos, mais ou menos. E aí eu queria perguntar aqui se todos estão dispostos a responder perguntas, de repente. Sim? Agora, para falar mal do capitalismo, Eu sou assim também. Vamos começar. Ali já vi uma mão, vou levar o microfone. Bom dia para todas as pessoas, meu nome é Isaac, eu sou de Maringá, a melhor cidade para se morar daqui do Brasil, e eu não tenho nem um pouco de orgulho disso. Porque além do Sérgio Moro, do Ricardo Barros, tá cheio de latifundiário lá e é uma mentira.
Eu acho que Maringá está quase mais fedida do que São Paulo, porque também fede mijo igual esse lugar horrível que vocês moram. O que eu ia perguntar para vocês é que lá tem uma certa dificuldade das pessoas se entenderem como trabalhadores, se entenderem como pessoas que não que ganham 5 mil reais, ganham 3 mil reais e gastar quase todo esse dinheiro comendo lá no Mercadão. As pessoas acham que o Mercadão lá é para comer coisa chique. Só que eu não posso entrar lá, porque se eu entrar lá, o segurança, eu sofri racismo 2 vezes lá. E eu ganho mais dinheiro do que a gente que vai lá comer lá. Porque eu sou assessor de um deputado, o Renato Freitas. Então, se eu ganho mais dinheiro do que as pessoas lá, mas eu não posso ir lá, porque senão o segurança, uma vez, quase me jogou para fora. E queria perguntar para vocês assim, por que uma cidade como Maringá, que tem muita árvore, e as pessoas se orgulham de tudo isso, as pessoas não querem dividir carro, não querem usar Uber, todo mundo quer usar carro, né? O transporte público lá, ninguém fala do transporte público. Eu sou pré-candidato, se eu falar de alguma proposta do transporte público, as pessoas não vão votar, porque ninguém quer usar o transporte público lá. E outra, as pessoas naturalizaram que não precisa mais de árvore, porque Maringá tem muita. E é mentira, porque nos bairros não tem. Quanto mais o bairro abre, assim, por que esse fenômeno está na cabeça das pessoas? Obrigado. Vamos fazer um grupo. Vou primeiro ali, daí ali, daí... Muito bom dia, muito agradecido pela oportunidade. Sou Erasto, sou da Bahia. Vou falar um pouco mais tarde com a plateia geral, mas eu queria mais corroborar com o João Pedro. Lá na Bahia, o MST ocupou uma fazenda em Jaguaquara. E ano retrasado, quando eles ocuparam, eles tinham tirado 2 metros de altura de areia, os fazendeiros, né? E tinham desmatado. A ocupação do MST em Jaguaquara, na verdade, parou um crime ambiental gravíssimo que estava acontecendo. E fez a gente, né, que estava apoiando, articulando junto com a brigada, pensar que aquilo era a grande saída, porque se tratava de um serviço coletivo, né? Embora os campesinos que iam produzir naquela terra, mas parava ali o crime ambiental. E que talvez essa seja a grande fronteira do MST e dos outros demais movimentos, que sejam ocupar aonde estão degradando, onde estão destruindo, né? E aí a Bahia tem uma referência sobre isso, né? Em 2017, os geraizeiros e ribeirinhos de Correntina destruíram 2 fazendas da Igarashi. Igarashi, para a galera que não conhece, são produtoras de commodities, né, de soja, no oeste da Bahia. E eles destruíram 2 fazendas para poder lembrar que ninguém podia morrer de sede nas margens do Arrojado. E a pergunta é, João Pedro, de repente, né, a gente não deveria começar a discutir com essa galera que não é campesina, né, como você está pensando, ocupações retomadas pela defesa da vida do planeta, né, de todos os seres que vivem, aqueles que vemos e os que não vemos. Se essa não é a grande fronteira da nossa luta daqui para frente, é isso. Vou mais 2 ali e aqui, e aí a gente fecha. Bom dia, eu sou a Luana, o pessoal está falando de onde eu sou do Mato Grosso do Sul, então tenho uma certa familiaridade tanto com a hegemonia do agronegócio, quanto com as consequências da destruição do Pantanal. A minha pergunta vem assim, vindo de uma perspectiva revolucionária, eu estava familiarizada com uma discussão em que, a partir de um processo revolucionário, pensando na situação do Brasil como um país da periferia do capitalismo, certo? Que tem essa questão da dependência dos países centrais do capitalismo. Eu estava familiarizado com uma discussão de que, a partir de um processo revolucionário, era necessário desenvolver uma indústria de base, desenvolver a produção do nosso país para ter uma soberania nacional e defender essa soberania nacional. Então, também ter um aparelho de defesa, certo? Enfim, de segurança. Mas, ao mesmo tempo, com essa discussão sobre ecologia, eu acredito que isso entra em certa contradição no sentido de que a gente não tem mais tempo para ficar só focando no desenvolvimento de indústria e o aprofundamento desses processos de mineração e de extração da natureza, quando a gente está nesse momento de crise climática. Então, acho que isso entra em uma certa contradição que eu gostaria de ouvir um pouco assim, sobre o que a gente focaria, né? A gente consegue desenvolver uma indústria forte de ciência, tecnologia, até, de certa forma, de aparelho militar, ao mesmo tempo que a gente está
protegendo a natureza, isso é possível, não é? Enfim, é isso. Obrigada. E a última? Boa tarde a todos, eu sou o André. Eu não sei, às vezes, nem porque que eu me... Fico nervoso. Mano, eu não sou acadêmico, eu não tenho nem ensino médio completo, eu saí da Cracolândia e hoje eu procuro conhecer o lugar que eu moro, né, o planeta que eu moro, né, eu tenho uma família, enfim. Eu trabalho com caminhão, então eu viajo o país todo. Eu fui para Minasul, em Goiás, e eu conheci uma mineradora que se chama Serra Verde. Lá eles mineram ETRs. Então eu vejo que fala muito da Vale, mas a gente tem muitas outras mineradoras que estão trabalhando debaixo dos panos, né? Então, assim, eu vi que... Aí eu fui pesquisar sobre a mineradora, foi um investimento do Brasil, né? Que forneceu o dinheiro para que eles se desenvolvessem, e a partir do momento que eles começaram a minerar, foram vendidos para fora, né? Então eu vejo que tem um gap aí quando se fala em revolução. Eu acho muito bacana, pô, eu fico também empolgado. Só que eu percebo que tem um gap aí. Como que a gente pode conseguir lutar com uma empresa bilionária que não é nem daqui, né? Então, assim, eu vejo que tudo que vira uma via que vai para as instituições parlamentares, políticas, né? Então eu vejo pouca movimentação popular, assim, né? Toda a movimentação popular, ela acaba se esvaiando para um partido político, para os burocratas, enfim, né? Então, eu queria saber um pouco mais assim sobre isso, né? Como que está a organização, como que eu posso, né, me organizar na cidadezinha de Jundiaí que eu moro, né? Onde que eu percebo que todo mundo é captado pelas instituições parlamentares, pelos partidos políticos, né? É muito difícil entrar numa discussão dessa, porque eu percebo que a minha voz é sempre sucumbida quando eu falo sobre isso. Obrigado a todos. Quem quiser começar... Hã? Não sei se dá tempo, mas não sei se dá tempo de fazer outra. Ah, sim. Eu não sei se dá tempo, porque temos 15 minutos para responder. Aí eu não sei se vocês aceitam mais uma, se acham que dá tempo. Eu vou abrir para mais uma pergunta. Você? Vou aí. Tá bom. Duas. Vamos fazer um combão de respostas. Bom dia. Eu tenho uma intriga na minha cabeça. Eu sou professora de arte do interior de São Paulo e eu vejo legal a gente conversar tudo isso, mas como a própria criança já está cooptada por esse pensamento neoliberal. Desde pequenininho, o sonho dele é ser Elon Musk. Eles conhecem Elon Musk. E aí eu vim aqui fazer meio que um apelo para a gente prestar mais atenção na formação das crianças, porque talvez as nossas crianças tenham esse pensamento de sustentabilidade, de comida saudável, mas as crianças da periferia não têm. Então, as próprias crianças, os professores, é uma massa cooptada já por esse pensamento. Né? Então, quando derrubam uma árvore, não tem sensibilização nenhuma, porque as crianças estão sendo formadas nesse pensamento como se fosse natural. Era só, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso e socorro. E para concluir... Bom dia, boa tarde, gente. Não sei se é uma questão, é uma pergunta ou é uma indignação. Meu nome é Fátima, sou moradora de São Paulo, sou paulistana, e até agora a gente não falou de São Paulo, né? Também sou professora, artista plástica e tal. Eu não sei mais o que fazer com essa loucura de destruição de São Paulo, com essa especulação imobiliária. Todo dia que eu pego o ônibus para ir até a escola Zetex, né, que eu trabalho, eu vejo em cada esquina a destruição, né? E aí, de repente, aquela água que jorra, que é jorrada nas ruas, nas avenidas, água limpa,
né? E assim, e as árvores, né, como o Stedger falou, a gente tem que plantar árvore, eles como se colocasse um invólucro, né, nas árvores, porque depois eles vão arrancar aquela árvore. Então, assim, está uma loucura isso. E a gente passa por essa situação cotidianamente. Então, assim, e eu penso, pô, caramba, nós somos muito passivos, né? De repente tem as organizações, mas assim, você não vê nada acontecendo. Então, assim, você fala, gente, está destruindo. E o tempo está seco, né? Então, aqui, essa especulação, essa Faria Lima, né, que está comandando também tudo isso, e a gente só está assistindo, como a gente assiste Palestina, né, como a gente está assistindo tudo pelas mídias. Então, assim, é uma indignação, eu não sei mais o que fazer. Né? Então, assim, aí eu fico pensando, não, eu vou começar a produzir coisas, né, trabalhos, tal, para ver se a gente consegue sensibilizar, né? E, assim, até com os estudantes, a mesma história. Você tenta trazer as situações, mas aí já vai entrar na questão da educação, que está sendo manipulada. Então, uma coisa está conectada com a outra. Né? Inclusive, a gente está, nesse governo, tem os dois aqui, né? Tanto municipal quanto estadual, né? Com o senhor Tarcísio e o senhor Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que é da região de Socorro, né? Santo Amaro. Então, assim, você não consegue, você fica impotente. Então, assim, é um gesto de indignação. E agradeço e parabéns para vocês. Obrigada. Mais uma? Será que cabe? Provocação. Tá bom. Bom dia, meu nome é Cleiton. Vai fazer 10 anos que eu estou viajando pelo mundo de bike. Eu já decidi isso para a minha vida, assim, né? Desde moleque, eu sou do interior de Minas Gerais. E eu quero fazer essa provocação porque eu pergunto assim, né? A gente está falando sobre o capitalismo e agora a gente está numa capital que recebe esse nome, não é à toa, né? E todos os problemas do mundo vão bater de frente com isso, né? Com essa aglomeração de pessoas em um pequeno espaço, um pequeno território. Eu não acredito na revolução dentro das cidades. Ela tem que ir para o campo. Tem que acontecer o êxodo urbano agora, né? Eu não acredito na cidade porque ela é o nicho de proliferação de doenças, é o nicho de proliferação de todas as desigualdades. Eu moro numa ocupação aqui do lado. A gente está fazendo um evento agora também em resposta ao retrofit, né? Daqui do Ricardo Nunes, né? Que eles maqueiam de revitalização do centro, mas é a enxotação do povo periférico das ruas para a periferia, né, para a área de mão de obra, né, que é onde estão as indústrias. Enfim, eles querem trazer a nobreza para o centro de novo. Né? A gente está fazendo um evento ali hoje. E a provocação que eu faço é perguntar, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui são da cidade, né? Quem já lidou assim, com a terra? Quem sabe plantar? Quem sabe lidar com as plantas? Porque no momento que a gente faz traz essa ideia, né, a gente tem que plantar mais árvores, a gente tem que fazer isso. Mas a gente quem? Quem realmente está interessado em fazer isso, sabe? Porque é muito bonito, eu acho muito importante o trabalho de base, eu acho que a educação é que vai reformar tudo, né? Essas crianças estão assim, porque é uma questão é uma complexidade. O capital ganha por causa dessa complexidade. A gente vai esbarrar na questão de saúde mental, a gente vai esbarrar na questão da educação, a gente vai esbarrar na questão da alimentação, né? Com a barriga vazia a gente não consegue pensar, né? Então é difícil, assim, é foda. A informação chega para quem, sabe? É uma crítica que eu faço para a gente, né? Um livro que custa R$50 é para quem? Tá ligado? Eu não posso comprar um livro de R$50. Posso, mas aí eu não vou comprar meu feijão e meu arroz, né? Porque aqui na cidade não dá para plantar, né? É difícil, eu vou plantar onde aqui? Então, assim, eu não acredito na revolução dentro da cidade, assim. Ela tem que começar na cidade, mas voltando, né, para fora, assim. Essa é a provocação que eu faço para a gente pensar para a gente mesmo. O quanto eu estou interessado em participar disso. Eu sei lidar com planta? Eu já plantei alguma árvore na minha vida? Eu já fiz algum tipo de colheita, eu já fiz alguma ação social em prol disso, porque só pensar nisso e só achar que isso é certo é jogar a carga para as costas de outras pessoas. Né? Eu já me dispus para isso. Eu estou com um projeto de ir para o Oriente Médio trabalhar com agroecologia lá. Não vou falar específico o que é, porque é um movimento de luta e tem que ser... não pode ficar nas mídias essas coisas.
Mas é isso, gente. Eu agradeço muito o espaço. Obrigado, mas a provocação é essa, assim, é para nós, né? Só 7 minutos, hein? Vai ser a última mesmo. Oi, boa tarde, bom dia. Eu fiquei muito bem impressionada com a pergunta da colega, que ela fala das atualizações das estratégias de luta, né? Como é que eram as estratégias pensadas antigamente, né? De criar indústrias, de fortalecer a economia, para a gente conseguir... Como é que a gente atualiza essas estratégias? E aí eu fico pensando na questão da soja, principalmente, né? No agronegócio, e fico lembrando, né, de que esse país exportador de commodity, né, que deixa tanta desgraça aqui no nosso país e leva essa soja para fora, né, a maior parte da soja alimentando, né, ração para porcos e, enfim, e nações que não estão aqui, é muito difícil a gente pensar numa estratégia nacional, né? Queria trazer um pouco essa questão, porque a gente pode pensar que o nosso poder político não é só o nosso voto, né? É também o nosso poder de consumo, como consumidor, o que a gente consome, o que a gente pode boicotar. Mas é muito difícil pensar isso quando a gente está falando de produtos que vão para fora, né? Então, que boicote é esse? Que aliança é essa que tem que ser feita, que não basta ser feita só na fronteira aqui nacional? A gente não vai conseguir superar as principais questões do nosso país apenas numa mobilização interna do Brasil. Então, essa é a minha questão que eu queria trazer para vocês, como é que a gente faz essa aliança, essa luta para fora do nosso país também. Agora sim. Bastante coisa. Cadê o... Bom, vou tentar ser breve. Eu não tenho a competência de juntar todos os comentários e perguntas e responder. Né? Então, eu vou focar na primeira pergunta que foi colocada, que inclusive é o que eu me lembro mais, e talvez um pouco do companheiro aqui do corredor, ali no fim. Que a primeira pergunta foi por que as pessoas não se reconhecem como trabalhadores e na verdade, eles vão para um lugar para consumir, mesmo que não tenham condições de consumir aquilo, ou também não querem plantar árvore, porque não precisa. Enfim, eu vou dar um exemplo, né, que a gente já vivenciou. Em Brumadinho, a mineradora, em acordo com o governo, ela decidiu que toda a população de Brumadinho receberia, cada pessoa, um salário mínimo, independente de se ela foi atingida ou não pela tragédia da mineração. Isso fez com que boa parte da população ficasse a favor da mineração e, em muitos casos, aconteceram de famílias de vítimas ouvirem: que bom que a tragédia aconteceu aqui em Brumadinho, porque agora nós estamos recebendo essa grana. Essa é a estratégia do capital. Fazer cooptação. Quando você fala, eu não entendo porque as pessoas não se entendem como trabalhadoras, né, e consomem, o desejo de consumir algumas coisas do seu dia a dia que outros consomem também é legítimo. Né? Não vou entrar no mérito daquilo que as pessoas estão consumindo, mas querer poder consumir é legítimo. Agora, o capital se aproveita desse desejo e faz cooptação para poder diminuir o poder de luta, de mobilização da sociedade para fazer o enfrentamento. Né? Como é que a gente sai disso? Eu não tenho a resposta. Aí eu respondo o companheiro lá. É muito difícil, né, de você fazer esse enfrentamento. Mas a minha mulher é muito sábia e ela diz assim: eu sei que é muito difícil de lutar com a mineração, porque ela é muito poderosa nesse país. Mas se eu puder ser e continuar sendo
uma pedrinha no sapato da mineração, eu vou continuar sendo. Eu acho que nós temos que ser insistente, persistir mesmo. Desistir não é a palavra do nosso vocabulário. Não pode ser. Nós temos que resistir sempre. Ir para frente, mesmo que a gente fique com esse sentimento de desilusão que não está dando certo, que nós estamos perdendo a parada, mas nós não podemos parar, porque nós vamos, pelo menos, ser essa pedrinha que vai incomodar. E essa mobilização, se a gente olhar com olhos atentos, a gente vai ver que em muitas situações dá certo e a gente consegue parar muitos processos de destruição na sociedade brasileira. Gente, de fato, quer dizer, a quantidade de questões que foram levantadas é um pouco enciclopédia, né, do planeta. Mas eu acho que eu vou colocar 2 pontos apenas, que um é extremamente específico e o outro é muito genérico. Eu vou começar pelo específico. A gente pode ter uma agenda enorme de revolução e etc., e ela é central, não há dúvida nenhuma. Nós temos um problema agora, já, são as eleições de vereadores e prefeitos. Então, essa é a agenda hoje. Se a gente não conseguir eleger bancadas mais progressistas e o Boulos aqui em São Paulo, porque não está garantido, longe disso, tá certo? Então, a nossa tarefa agora, quando a gente sai daqui, é o que eu posso fazer para garantir uma vereança melhor, não vou dizer boa, melhor, e para garantir o Boulos. Porque se isso não acontecer, é golpe em 2027. É golpe em 2027. Tá certo? Isso aí, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas não precisa ter bola de cristal para isso, não. A gente sabe exatamente que se nós continuarmos nesse processo, porque nos municípios e a esquerda é muito equivocada nesse foco que ela tem no executivo. Ela tem que pensar no legislativo, porque isso aí os evangélicos vão fazer. A direita já sabe disso muito antes da gente. E está fazendo isso muito bem. E a gente está levando de 7-1 para ser, né, otimista. Então, fundamental, essa é a grande questão. A segunda questão, que parece assim, que pode varrer um pouco aquilo que foi perguntado por algumas pessoas, inclusive para a moça ali, que é a questão exatamente do papel que foi muito importante do nacionalismo no passado, mas hoje nós temos que pensar em termos internacionais. E não precisa pensar, veja, acho que aconteceu uma coisa com a esquerda no Brasil, que no Brasil não, no mundo de forma geral, mas sobretudo nesse chamado Sul Global, que é o seguinte, quer dizer, o Stalin ganhou, a tal do socialismo num só país ganhou, mas se vocês abrirem o Manifesto Comunista de 1848, está escrito lá, proletários do mundo todo univos. É essa a bandeira da esquerda, não é a bandeira do nacionalismo. Tá certo? Então, a esquerda está muito equivocada quando fala, isso aqui é nosso, aquilo aqui é nosso, o brasileiro, etc. Não tem saída, nunca teve, e hoje, menos do que nunca, não tem saída nessa palavrinha nacionalismo. Nós temos que pensar numa governança global democrática. É difícil? Extremamente difícil, mas não há outra saída senão uma governança global democrática. Isso supõe milhões de questões que não são aqui o momento da gente falar. Mas eu acho que essas 2 questões são fundamentais para mim. Ganhar as eleições e deixar no passado essa palavra nacionalismo. Obrigado, gente. Vou fazer comentários gerais, já que todas as questões eram muito pertinentes, mas a resposta está lá no Enem. Então, vamos sugerir que inclua as perguntas de vocês no Enem. Os 2 temas gerais. Evidentemente, talvez uma nuance diferenciada do Marx. Nós precisamos de um projeto de país. Projeto de país significa o quê? O que a sociedade brasileira precisa fazer
para resolver as necessidades de toda a população. E para resolver as necessidades fundamentais da população, alimentação, moradia, transporte, cultura, etc., nós temos que desenhar um projeto que respeite a natureza. Nós temos a sorte que esse aqui é um país continental, nós temos uma enorme diversidade de bens da natureza e, na minha opinião, é muito fácil resolver as necessidades da população sem destruir a natureza. Então, seria um projeto de país não nacionalista, vamos chamar então popular, um projeto de resolver os problemas populares, que poderia ser uma transição a um novo modo de produção, se não quisermos chamar de socialista, pelo menos pós-capitalista. Agora, para poder desenvolver esse projeto, para resolver os problemas do povo, tem uma barreira aí no meio, que é o capital internacional. Então, necessariamente, a luta de classes no Brasil para construir as soluções para o nosso povo vai depender do anti-imperialismo. Se nós não fizermos a luta anti-imperialista, se nós não se aliar com outros povos que estão lutando, não haverá possibilidade de vitória aqui. Então, nesse sentido, estou de acordo com a centralidade que o Marx disse. A luta agora é internacional, ainda que as soluções práticas vão ser em cada território. Bem, nós temos dito no MST que essas soluções práticas para resolver os problemas da nossa sociedade, para todo o povo, de uma forma igualitária, vai depender de nós botar energias na indústria e na produção de alimentos, cooperativada. Não tem como você fazer queijo para todo mundo se não tiver uma agroindústria. Entenderam? 60% da população brasileira não come queijo, não come iogurte. Só toma leite porque recebe lá na merenda escolar. Então, como é que você garante que o povo brasileiro tem o direito de comer queijo e comer iogurte? Tem que botar agroindústria. Agora, não é a agroindústria da Nestlé, da Suíça. São pequenas unidades de agroindústrias cooperativadas por todo o Brasil. Cada município vai ter que ter a sua agroindústria de laticínio. E assim, de suco. Como é que você vai trazer suco de uva aqui para São Paulo, que é o melhor suco de uva do mundo, o nosso, se não passar por uma pasteurização? E isso é indústria. Entenderam? Bem, a vantagem, recorro de novo aos universitários, é que já tem conhecimento científico e tecnológico na sociedade para resolver os problemas das necessidades sem agredir a natureza. Então, vamos pegar alguns exemplos. Nós defendemos a mecanização agrícola para diminuir o esforço físico dos camponeses. Não precisa mais ficar de sol a sol com enxada. Ninguém sonha em receber uma enxada dia de Natal. Sonha em computador, moto, trator novo. Agora, nós não queremos trator da Massey Ferguson, da Iochpe, da Fiat. Nós queremos fazer trator pequenininho, com bateria solar, para a camponesada. Essa tecnologia existe. Por isso que nós estamos fazendo parceria com a Universidade da Agricultura da China para trazer fábricas sob controle das nossas cooperativas aqui no Brasil. Senão, não vai ter máquina para os camponeses. Só vai ter enxada. Enxada não é futuro. Bem, da mesma coisa, fertilizantes. Hoje é o NPK, a base de petróleo, etc. e tal. Nós temos que fazer fertilizante orgânico. Em vez do resto de comida de vocês, de hoje de meio-dia, ir lá para o aterro sanitário e virar um gás ainda, nós queremos fazer um fertilizante orgânico, reaproveitar essa matéria-prima orgânica que tem na cidade, para fazer adubo, e daí ele volta a dar energia e vira alimentos de novo. Fecha o ciclo na natureza. E você se livra dos aterros. Bom,
os chineses desenvolveram uma tecnologia que acelera o trabalho das bactérias. Hoje, na natureza, para te fazer compostagem, leva um ano e meio. Bem, com o mesmo princípio das bactérias que estão na natureza, tu multiplica as bactérias, como nós fazíamos antigamente no iogurte em casa, em que você criava as bactérias do iogurte. Essas mesmas bactérias vão transformar essa matéria orgânica em 12 dias. E tu transforma essa matéria orgânica, 1/3 vira fertilizante orgânico. Nós estamos metidos nisso. Nós queremos trazer essas fábricas para cá. Já vamos falar lá com a CEAGESP. Onde é que vocês botam o saldo aqui da CEAGESP? No aterro. Contratamos uma empresa, ainda pagamos, ela leva no aterro. 3 caminhões por dia de matéria orgânica da CEAGESP. Nós queremos essa matéria orgânica. Então, vamos construir uma fábrica bem pertinho lá da CEAGESP, para industrializar isso aí. Agora, imagina as 1000 feiras que tem aqui. Cada feira é quase um caminhão por feira que sobra. Nós queremos pegar isso aqui. Até dá tempo de educar vocês em separar a comida que vai fora. Em vez de botar no lixo da prefeitura, vamos ter que educar a população, botar gongôras lá na porta do edifício, lá no bairro, para todo dia recolher, porque também não dá para deixar fermentar. Então, esse é um dos segredos que nós aprendemos com o chinês. Tem que recolher essa matéria orgânica das famílias todos os dias. E aí, haja educação. Bom, então, estou dando exemplos de como a tecnologia vai nos ajudar a construir esse projeto de salvar, de atender as necessidades da nossa população. Segundo tema. O centro da luta de classes hoje não é a greve, que é necessária, não é a ocupação de terra, que é necessária. Nós vamos continuar fazendo. Mas o que disputa mesmo com a burguesia hoje? É a luta ideológica. É um projeto de país, é um projeto de futuro. Nós temos que dizer isso. Qual é o futuro que vocês, burgueses, querem para a humanidade, para o povo brasileiro? Eles não têm. Então, a disputa hoje, a luta de classes hoje, nunca teve tão clara. É uma luta ideológica. Disputar ideias do futuro. Então, o tema do meio ambiente é uma das principais contradições que a burguesia não tem saída. Eles não têm resposta, porque o objetivo deles é acumular capital. Então, mesmo quando eles falam em agricultura regenerativa, o que eles querem? É vender o oxigênio das fazendas deles, transformar num título de crédito de carbono, e ir lá na Europa e manter a poluição da siderúrgica, das indústrias. Então, isso não é futuro. Isso só mantém o estágio atual de poluição. Mas nós temos saída. Nós somos contra o crédito de carbono. Nós queremos plantar árvore. Tá? Bem, então, notem, mesmo na luta ideológica, além da velha contradição capital e trabalho, agora entram outros temas que não estavam presentes na tradição de esquerda. Por isso que a esquerda está em dívida sobre os temas de meio ambiente. Quando vocês forem convidar um debate como esse, comece a pensar nas mãos, quais os professores da universidade, marxistas, revolucionários, que podem nos ajudar a pensar o meio ambiente diferente. Tu conta nos dedos, bota o Armando Boito que está aí, bota esse doido aqui, aquele doido lá, mas não sei o quê, e logo tem que chamar o Michel Louvi com 80 anos, a Vandana Shiva com 70 anos, o John Pilger com tantos anos, o Boff que já não sai de Nova Petrópolis, entendeu? Nós estamos mal na esquerda sobre esse tema. E nós precisamos multiplicar esse raciocínio. Mas isso é possível. E aí entro no tema que a companheira disse. Apelo agora aos clássicos. Me ajuda, Boito, se eu errar. O Marx dizia, a burguesia é classe dominante, não é só porque ela é dona das fábricas e controla o sistema capitalista. É porque ela controla a cabeça dos pobres. Ela vira classe dominante quando controla a ideologia dos pobres. Sempre foi assim. Então, não se assuste, foi assim. Então, a burguesia, para virar classe dominante, ela tem que ter o controle ideológico das massas, dos pobres. E, evidentemente, que nos tempos atuais ela usa a mídia burguesa, as redes, o poder judiciário, os professores universitários,
as igrejas, são todos aparatos de reprodução ideológicos da burguesia. Então, não se assuste, os filhos vão ser assim. Porém, contudo, todavia, salve, salve a dialética. Quando não funciona o Espírito Santo, para nós cristãos, apelem para a dialética. E a dialética nos diz, tudo tem contradição se não resolver o problema. Então, se o jovem, ou criança, logo aí, perceber que o capitalismo não resolve os problemas dele, aquela bateria ideológica não é eterna. Evidentemente que essa luta ideológica nós temos que dar, sabendo que a hegemonia das ideias da nossa sociedade é da burguesia. Então não tem. Tu pega o Uber e dá dó, né? Ouvir as besteiras que o coitado fala. Quando ele termina de dizer aquelas ignorâncias, eu digo para ele, você pode desligar a Jovem Pan? Aí ele diz, senhor, mas não está ligada. Não, o que você falou é a reprodução da Jovem Pan, que ele não se dá conta. Aí ele leva um susto, né? A outra pergunta que eu faço com ele, e já plastifiquei e levo na minha pasta, que hoje nem vim com pasta, porque era uma atividade dominical. Eu levo na minha pasta, ela aí sabe, a foto dos donos da Uber, que saiu um dia no Valor. Plastifiquei, está lá na minha pasta. Cada vez que eu pego um Uber, é verdade, cada vez que eu pego o Uber, eu pergunto para o motorista, o senhor sabe para quem que o senhor trabalha e para onde vai o meu dinheiro? Ele disse, não, meu senhor, eu sou empreendedor. Eu não tenho patrão. Eu digo, lamento lhe informar, mas eu trouxe aqui a foto deles. E mostro a foto. É dois empresários, né, idade de 40, 50 anos. Eu digo, esses senhores moram em Los Angeles, eles nem sabem onde é que fica São Paulo, mas todo final do mês o Banco Central Brasileiro transforma os nossos reais e manda para a conta dele. Você sabia? Aí o cara quase desmaia, né? Bom, é a minha pequena luta ideológica diária. Então, nós temos que fazer essa luta contra-ideológica. De todas as formas, aí não tem prioridade. Né? Pelas redes, pela rádio, por essas atividades culturais. Né? Me perdoem, eu sou petista desde a fundação que organizei o PT lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E eu acho, estou convencido, que a melhor forma da esquerda fazer a luta ideológica é pelas artes e a cultura. Por isso que eu felicito essa iniciativa dessa Flip Pirata. Nós não vamos ganhar da burguesia pelas vias naturais, normais, né? Rádio, televisão, redes, porque eles também são hegemônicos, ainda que nós tenhamos que dar luta. Mas nós vamos ganhar dele nas artes e na cultura. E por isso que nós temos que transformar as artes e cultura um instrumento de conscientização das massas. Né? Quando o Lula ganhou as eleições, que foi uma vitória necessária, senão hoje nós não estávamos aqui, né? Tinha quantos na Paulista? 50 mil pessoas? 40 mil. Em janeiro, digo em outubro. Em abril, nós fizemos a nossa feira da Reforma Agrária aí no Parque Água Branca. Todo mundo ficou assustado. Porra! Mas graças ao nosso camarada Alckmin, que ainda tinha influências no governo tucano, fascista agora, já termino, minha querida Bebel, desde que eles param de bater palma, nós conseguimos de novo o Parque da Água Branca. Em 3 dias. O que nós oferecemos lá no Parque da Água Branca como MST? Comida, culinária e alguns shows de músicas gratuitos. Passaram por lá 328 mil pessoas. Entenderam? Isso é luta ideológica. Então é isso que nós temos que fazer. Além daquele dia a dia, eu e o meu Uber, vocês na escola, tá? Cada um faz o seu dever de casa. E espero, por isso que eu sou otimista. O capitalismo não tem mais saída como projeto de sociedade, não tem futuro. Porém, nós não temos, nesse momento, a força suficiente para dar o troco neles. Entendeu? Porque o troco, camarada, não sai de São Paulo.
O troco vai ser dado pelas massas, e as massas moram na cidade. O papel do movimento camponês é plantar árvore e alimentos para quem for lutar. Entenderam? Mas as mudanças serão feitas pelas massas na cidade, que é onde estão concentrados. Aqui e em todo o mundo. O que nos falta é que nós estamos ainda num período histórico. De novo, apelo para os clássicos, viu, Bebel? Anota aí, tu que é comunista. Os historiadores britânicos da escola marxista, Giovanni Arrighi, etc., disseram, estudando a luta de classes no Ocidente ao longo do século XX, que a luta de classes vai por ondas. Então, não é sempre que o povo está lutando, lutando, lutando. E tampouco é no esquema eleitoral. Tu tem que eleger vereador. Mas eleger vereador, prefeito, deputado, presidente, não significa que a luta de classes está em ascensão. Elegemos o presidente. E o coitado está lá sozinho. Não consegue aprovar nada no Congresso. Na Constituinte de 88, nós tínhamos 16 deputados de esquerda. Agora nós reclamamos que temos 130. Os 130, metade é preguiçoso também, para já criticar eles. Mas nós tínhamos 16 e fizemos a melhor Constituinte. Por quê? Porque as massas estavam na rua em ascenso. Nós estávamos numa onda histórica de ascenso. Agora nós passamos 20 anos de descenso, mesmo com governos petistas, nós não conseguimos mobilizar as massas, e agora estamos no equilíbrio, torcendo para que venha o reascenso. Quando vier o reascenso, vai ser aquela corrente, igual a chuvarada lá no Rio Grande do Sul. Que isso vai alterando a hegemonia na sociedade. E isso virá. Podem escrever. O nosso trabalho militante, de trabalho de base, de disputa ideológica, de formação política, é para acelerar o reascenso. E quando vier o próximo reascenso, nós vamos derrotar a burguesia brasileira e o seu capitalismo. Um grande abraço. Eu vou encerrar aqui.